Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Aldir Clayton falando. Vamos a mais uma aula de matemática para esta semana. Hoje nós iremos dar continuidade ao assunto, Começamos a falar sobre equações do primeiro grau e agora vamos aos sistemas de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Na atividade de hoje nós iremos apenas aprender a montar um sistema, tá? E não a solucioná-lo por enquanto. Vamos lá. No livro nós estamos aí no capítulo 5, Sistema de Equações de primeiro grau com duas incógnitas. Consideramos então o problema dos veículos apresentado na página 140. Em um estacionamento há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Perceberam o problema que traz dois valores distintos de dois objetos, Um que fala dos carros e o outro que fala sobre o número de rodas dos veículos, Nós temos carros e motos e temos o número de rodas dos veículos. Agora vamos lá. Vamos agora usar os conhecimentos de cálculos algébricos para resolver problemas de outro modo, inicialmente indicamos. Então, veja só. A princípio nós vamos substituir os nomes de veículos, carros e motos por letras, tá? Então, os carros nós vamos chamar de X. Deixa eu destacar aqui para vocês. Os carros nós vamos chamar de X e as motos de Y, ok? Então, veja, nós temos aqui uma primeira equação que foi formada a partir do número de veículos. Então, veja, se nós juntarmos o número de carros mais o número de motos, nós teremos um total de 14 veículos. A segunda equação é montada a partir do número de rodas e não mais do número de veículos. Então, observe, os carros, cada um possui 4 rodas. Então, nós sempre multiplicaremos o número de carros vezes o número de 4, que são as 4 rodas. E as motos possuem 2 rodas. Então, nós sempre multiplicamos o número de motos por 2, que é o número de rodas. E nós sabemos que nesse estacionamento, algum jovem muito desocupado contou 48 rodas. Então, nós temos agora duas equações. Assim, quando nós temos duas equações para resolver um problema, no qual nós iremos encontrar a solução de dois produtos diferentes, então nós acabamos de montar um sistema de duas equações com duas incógnitas. É assim que ele aparece, ó, uma chave bem grande e as duas equações, uma sobre a outra. Tá? É assim que se monta um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Sempre precisamos ter um problema e iremos montar esse sistema a partir das equações. Vamos aqui a um exemplo. Há mais exemplos, Então, por exemplo, construa um sistema de equações a partir desse seguinte problema. Se nós temos a soma de um número x com o dobro de um número y é 7, e a diferença entre o triplo desse número x e o número y é igual a 7, como seria então esse sistema? Vamos lá? Vamos montar a primeira equação. A primeira equação é essa, que acaba aqui no ponto e vírgula. Ó. A soma, claro, o sinal de mais, de um número x e o dobro de um número y é igual a menos 7. É o que eu escrevi em forma de equação, o que está no texto. Ó. A soma de um número x com o dobro de um número y é menos 7. Chama a atenção para a palavra soma, a palavra dobro e o verbo é. A soma, o dobro e é. A soma é mais, o dobro é 2 vezes e quer dizer, é igual a. Tá certo? Agora vamos para a segunda equação. Deixa eu apagar tudo aqui e começar de novo. E a diferença, olha só a palavra diferença
representa o sinal de menos, entre o triplo desse número x, triplo quer dizer 3 vezes o número x, e o número y é igual a 7. Então, gente, aqui está o nosso sistema montado, com duas equações, dois problemas diferentes. Viu como é fácil? Vamos a mais um exemplo. Olha que problemão. Uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará um prêmio de R$20 ao participante, cada vez que ele acertar o alvo. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo, deverá pagar R$10. Não há cobrança inicial para participar do jogo, ou seja, você não precisa pagar nenhuma tarifa antes de começar a jogar. Um participante deu 80 tiros e ao final recebeu R$100. Preste atenção. Nós temos nesse problema duas situações, a dos tiros e a do valor que eu ganho quando acerto ou quando erro, tá? Então, nós teremos nesse caso duas equações. Uma que vai falar dos tiros e outra que vai falar do valor. Vamos lá. Primeiro eu vou chamar de x os tiros certos, né? Para cada tiro certo, olha só, dará um prêmio de R$20. E vou chamar de y os tiros errados. Toda vez que eu errar, eu vou perder R$10. Para cada tiro certo eu ganho 20, para cada tiro errado ele perdeu 10. Chamam de x os tiros certos e de y os tiros errados. Então vamos lá. Os tiros, quando nós estamos falando do total de tiros, qual é a equação que eu tenho? Eu tenho que os tiros certos que eu dei, mais os tiros errados que ele deu também, foi um total de 80 tiros, correto? Ele deu 10 tiros, deu um total de x tiros certos e um total de x tiros errados, mas ao todo ele deu 80 tiros. Então, a equação dos tiros é essa aqui. Os certos mais os errados deu um total de 80. E agora vamos falar do dinheiro recebido. Então, quanto foi que ele recebeu no final de contas? Ora, para cada tiro certo ele ganha R$20, ou seja, eu vou ter que toda vez que eu atirar uma vez eu multiplico por 20. Toda vez que eu atirar uma vez certa, eu multiplico por 20. E vou toda vez tirar R$10 para cada tiro errado. Toda vez que eu errar o tiro, eu vou multiplicar por 10, né? E aí eu desconto dos certos, eu tiro os errados. E ele fazendo isso, teve um lucro de R$100. Observe, são duas equações que falam de duas coisas diferentes. Uma fala dos tiros e outra fala do dinheiro recebido. Então, quando você for montar um problema, preste atenção primeiro. Quais serão as duas equações que eu vou montar? Ela vai falar de quê? Vai falar de quê? Lá atrás, no exemplo anterior, falava de carros e de motos, né? Carros e motos, do total de veículos, e falava do total de rodas. Total de veículos e total de rodas. Não foi assim que a gente fez? No outro exemplo não tinha problemas, mas tínhamos as expressões para montar. Uma era x mais y igual a tanto, e a outra era o dobro mais o triplo, não sei o que, não era assim? Diferente. Agora não, agora nós temos uma expressão que fala de tiros e outra que fala de dinheiro recebido. Aí eu montei as duas aqui, agora nós temos o nosso sistema de equações. Tá certo? Montadinho aqui para a gente ver. Outro exemplo. Responda as questões no caderno. Esse exemplo aqui eu tirei do exercício que eu passei para vocês hoje. Esse exercício aí eu trouxe para ajudar a iniciar e vocês continuam, tá? Usando a letra X e Y, nós vamos começar a representar os sistemas que aparecem. Então vamos lá. 2 livros custam R$60. 2 livros custam R$60. E o preço de um deles é igual ao dobro do preço do outro. Então vamos lá. O livro X mais o livro Y
Juntos eles custam R$60, né? O custo de 2 livros é R$60. E eu também sei que o dobro, eu sei que um dos livros custa o dobro do preço do outro. Voltando aqui para a gente repetir e vocês entenderem. O livro X mais o livro Y custa R$60. O livro X é o dobro do livro Y. Não é o que diz aqui, ó, 2 livros custam R$60 e o preço de um deles é igual ao dobro do preço do outro. Aqui está montado o nosso sistema. O trabalho de vocês agora é escrever o exercício da página 152 e responder apenas as questões 2, 1 e 2. Apenas as questões 1 e 2. Ok? Respondam e depois a gente confere e corrige com vocês. Bons estudos, até a próxima.